segredinho que tem nela. Mas só dá pizza gigante, tá, amor? A nega não dá pra comprar. Coca-Cola não... É o valor só da pizza gigante, né? Tu vê, tá até em promoção, R$60. Misericórdia, né? Hoje tá, as coisas estão bem mais caras. Mas amém, amados. Glória a Deus. Viu? Depois de uma oração, um encorajamento desse, fica até mais leve, né? Façam isso um com os outros. Encoraje seu esposo, encoraje sua esposa. Fale o quanto ele tem sido precioso na tua vida, o quanto ele é resposta de oração, que realmente torna o nosso dia, a nossa vida mais leve. Isso é muito bom, isso é muito importante. Ontem no culto de casais mesmo, foi um revigorar, né? Um renovo do Senhor para nós, foi uma bênção. E no mês das mães, né? Já faz algum tempo que o Pai me deu essa palavra, na verdade. E foi com essa Bíblia aqui que ele me mostrou uma chave ainda mais preciosa nela. E ficou propício, né, para ser ministrado hoje. Ia ser ministrado na ceia, mas é a nossa última Santa Ceia aqui, né? Nós estamos nos mudando. Então, né, é o nosso excelentíssimo pastor que vai ministrar na Santa Ceia. Mas a gente vai falar hoje sobre uma palavra em relação aos filhos mesmo, para nós, filhos. Então, eu estou sendo só o canal, mas é como se eu estivesse aí com vocês sentado aprendendo também. Porque falou muito ao meu coração. Eu entendi muito da minha relação e da minha forma de ser como filha, até com os meus pais naturais, que eu achava que era coisa só da parte deles, mas Deus mostrou, não, tem a ver comigo, é minha decisão agir de determinadas formas que eu poderia fazer diferente. Por isso que eu gostaria que você entendesse nessa noite que é como um pai falando aos filhos. Só que como eu sou menina, né, vamos falar assim como se fosse uma mãe, então. Mas é uma instrução aos filhos, é algo bom para nós, para nos alinharmos, né? Para fazer que a gente realmente venha ficar mais parecido com Jesus. Obrigada, maravilhosa. E então é realmente uma palavra em relação aos filhos, né? Coloca ali para mim, mano, o texto base, que é Mateus 21, do 28 ao 31. Já vou te devolver, amor. É que a tua é diferente da que a gente está ali. O 28 ao 29. Eu quero ler só o 28 e o 29 com vocês nessa versão que está ali, que é as que a gente tem, né? E para vocês verem como uma palavrinha dá uma diferença, né? Olha só. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Só que na versão que eu tenho está ao contrário, né? O que disse que não ia, mas foi ao primeiro, e o que disse que não ia, o que disse que ia, mas não foi ao segundo. Mas enfim, ali está falando como 2 filhos, um homem que tinha 2 filhos. Ele falou a um e depois falou ao outro. Na nossa mente, a gente pensa assim, naquela época, principalmente, as famílias tinham muitos filhos. Então, tu pensa assim, ele chegou em 2 filhos, perguntou uma coisa e os 2 filhos falaram diferentes. Amém? Geralmente é assim que a gente imagina da forma que está ali, e a maioria das versões que a gente tem ali hoje estão assim. Só que olha o segredo e a diferença dessa aqui. O que acham disso? Um homem tinha 2 filhos. Disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então disse o pai ao outro filho: Se ele só tinha 2, o mais novo era esse segundo que ele está falando. Vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Olha a diferença. Por quê? Porque ali está falando de simplesmente 2 filhos. Que um decidiu uma coisa, outro decidiu outra. Aqui está falando da diferença do mais velho para o mais novo. E isso faz toda a diferença. Porque a gente sabe que na nossa criação e na nossa vida mesmo, sendo mais velho, sendo mais novo, quão diferente é o tratamento dos pais aos filhos e o nosso comportamento como filhos mais velhos ou mais novos, não é verdade? Então é sobre isso que o pai quer falar nessa noite. Os vários tipos de filho, as várias decisões que a gente toma como filhos. E o primeiro exemplo que ele deu ali, quando a gente lê o primeiro tipo de filho que ele vai tratar ali conosco, é o que disse que não ia
mas acabou indo, né? Conforme a versão ali do meu esposo. Então, para nós, geralmente quando a gente fala desse texto, a gente sabe que o pessoal associa muito lá a Israel, aos gentios, né? E a gente vê geralmente o filho pródigo como aquele que disse que não ia, mas acabou indo, né? Deixa eu ver aqui, o filho que disse que ia e não foi, né? Semelhante ao filho pródigo, nesse caso aqui. O que disse que ia, mas não foi. Diferente do que a gente costuma ver, porque aqui a gente não vai falar sobre Israel e gentios. A gente vai falar sobre filhos, sobre o comportamento dos filhos. E nesse caso, o comportamento do filho pródigo é muito semelhante a um filho mimado. A um filho que se acha que não deve nada aos pais, que os pais devem algo a ele. Um filho ingrato. Porque para ele ter coragem de chegar ao pai naquela cultura, que na verdade você pedir a sua herança naquela cultura, naquela época, era você falar que você se alegra com a morte dos seus pais. Porque o filho só tinha direito à herança quando o pai falecia. E ele não pensou duas vezes, ele simplesmente pediu: pai, me dá a minha parte e eu vou viver minha vida. Para ele chegar a esse ponto, ele não tinha peso na consciência nenhum. Ele tinha, sabe aquele filho que realmente te pede tudo, na maior cara lavada e não tem vergonha nenhuma? Que ele tem essa liberdade. A gente sempre tem um filho que é mais chegado, que é mais ousado, que pede mais, que realmente se folga mais, e geralmente esse filho é o mais novo. É realmente aquele filho mais mimado, aquele filho que a gente não diz um não, aquele filho que a gente não consegue corrigir, aquele filho que a gente não consegue segurar as pontas, que a gente, ai que dó, tadinho, eu fui tão assim com o primeiro, com esse, eu não vou conseguir ser assim. Geralmente a gente faz muito disso. Então o filho pródigo aqui, o que o Senhor falou para mim é que ele é muito semelhante a esse primeiro. Justamente por causa disso. Ele era tão acostumado a falar que... ele era tão confiado no pai, ele era tão acostumado a fazer o que lhe apraz sem pensar nas consequências ou no coração dos pais, que ele disse na cara dura para o pai: não, pai, eu vou. Mas ele não foi. Entende? Esse é o nosso primeiro ponto. O filho que disse que ia, mas não foi. Então, realmente, isso é algo que parte muito dos filhos que são mimados. Aqueles filhos que realmente não ficam, né? A gente pode se dizer assim, não ficam nem vermelho. Diante de uma correção, diante de algo que não é para você fazer. Sabe quando o teu líder fala para ti assim? Olha, a partir de hoje, no Ministério Exemplo de Casados, nós vamos fazer assim, assim, assim. Amanhã, o Charles e a Adri, vou pegar eles para santo hoje, simplesmente fazem o oposto, porque eles deu na telha, tá tudo bem, eu tô na casa do pai, eu faço parte do ministério também, eu também quero fazer assim, e tá tudo bem. Mais ou menos assim foi a palavra desse filho. Ele não ficou nem vermelho, simplesmente dizer para o pai o que ele queria ouvir, mas na hora de vamos ver a sua atitude foi totalmente diferente. Por isso que eu disse que era uma palavra para os filhos, uma palavra para alinhamento. Não para a gente sair daqui, ai meu Deus, com algum peso de culpa, alguma coisa do tipo, não. Mas o Pai nos ama tanto que o momento que a gente está passando, de transição, das coisas que a gente tem visto aí fora, eu tenho certeza que todos nós aqui queremos permanecer firmes na palavra de Deus, queremos permanecer firmes no que Deus tem para fazer aqui no nosso meio. Só que há atitudes nossas que a gente efetivamente tem que alinhar. Porque quando a gente diz que a gente honra a Deus e faz ao Senhor, a gente demonstra, quando eu honro o Charles e a Adri, quando eu honro o pastor Adriano e a pastora Lu, quando eu honro o Tiaguinho e a Sara, entende? Quando eu honro as pessoas, quando eu honro meu marido, os meus sogros, se a gente faz como para o Senhor, a gente demonstra que efetivamente fala e faz, que a nossa fala ao Senhor está alinhada com a nossa atitude quando a gente faz as pessoas. Porque ele diz que se você diz que ama ele, mas não se dá tão bem assim com o teu irmão, ou deseja algum mal, algum tipo de mal ao teu irmão, você está mentindo. Nós estamos mentindo, eu estou mentindo. Então, é a mesma coisa. Cada vez que a gente precisa fazer algo como para o Senhor, e a gente está em dúvida se está alinhado com a vontade do Senhor ou não, a gente tem que pensar se a gente realmente faz a mesma coisa para a pessoa que está do nosso lado. Se você usa essa desculpa, não, eu não faço porque eu faço para Deus, às vezes a gente tem que pensar, então, será que está realmente alinhado?
Então, esse primeiro tipo de filho que o pai queria nos mostrar são nós, quando a gente tem esse tipo de atitude de falar uma coisa, fazer outra, atitude de realmente estar se comportando como filhos mimados no reino, sabe? Quando a gente realmente acha, tipo assim, não, eu já conheço a palavra de Deus, Deus tem algo sobre a minha vida, eu posso fazer da forma que me apraz. Algo que eu admiro muito no Tiaguinho, o Tiaguinho bate muito nisso, palavra é palavra, o que passar disso, as pessoas se adaptam à palavra, não a igreja às pessoas. E é isso que a gente tem que ter na nossa mente, no nosso coração. Nós somos moldáveis, nós temos que nos alinhar à palavra de Deus, e não a palavra a nós. Mas o mundo aí fora está batendo a todo custo nas nossas paredes e dizendo, vocês vão ter que mudar, vocês vão ter que revisar as coisas, vocês não vão mais poder andar assim. Então, se a gente realmente não conseguir se alinhar assim, ó, certinho, firmes, firmados, convictos daquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito, na nossa postura como filhos que manifestam o reino de Deus, a gente vai ter muita dificuldade, a gente vai tornar o nosso fardo muito mais difícil, e ele se torna muito leve quando é convicto da palavra de Deus, porque você só segue a palavra e as pessoas vão se adaptando. Então, esse primeiro tipo de filho é aquele realmente que se assemelha ao filho pródigo, que não teve pesar em entristecer o pai, pedir tudo que era dele, sair, né, fazer, viver o que ele quis, né, depois voltou. E claro que o pai lhe tratou bem, porque nenhum pai vai rejeitar o filho, mas ele realmente estava muito mais preocupado com o prazer da vida dele do que com a palavra do seu pai. Então, às vezes, a gente quer muito algo, e se o pai fala diferente do que a gente quer, a gente também rejeita. Eu conversei esses tempos com uma pessoa que eu gosto muito, e ela estava procurando muito uma resposta do Senhor. Aí quando o Senhor respondeu, ela falou assim, mas eu vou fazer assim, assim, assim. Aí depois eu vou viver isso aqui, digamos assim, né? Depois eu vou viver isso aqui, então, que ele acabou de me responder. Se você pediu ao Senhor algo e o Senhor respondeu, a resposta está ali, corre vivê-la, seja uma obediência imediata, adapta a tua vida e as tuas coisas àquela resposta e orientação do Senhor. Não seja como um filho como esse, que acha que a vontade do pai tem que se moldar à sua. O pai do filho pródigo, com certeza, foi um homem muito paciente, sabia que o filho ia retornar, como Deus é conosco. Só que se a gente pode alinhar a nossa vontade e as decisões do pai à nossa, por que não? Por que a gente vai querer dar essas voltas que o filho pródigo dá? Quando eu tenho que conversar com pessoas, com jovens, com adolescentes que estão começando a caminhada agora, e estão naquele fervor, achando que vai valer a pena se eles satisfazer os desejos deles agora, eu sempre falo, olha, você até pode fazer, mas eu não queria que você tivesse a coleção de cicatrizes que eu tenho, que se eu pudesse teria evitado todas. Porque a gente sabe que o caminho do Senhor, o caminho com a vida do Senhor é diferente. E é isso que o Senhor tem para nós. Então, essa palavra que o Senhor traz, em cada exemplo de cada filho aqui, não é para nos acusar, é verdadeiramente para nos alinhar. Para que a gente nos veja em determinados modelos e pense como eu pensei quando ele foi falando comigo. Nossa, eu sou uma filha ingrata. Eu realmente acho talvez no meu interior, sem eu entender, eu acho que meus pais tiveram obrigação. São meus pais, têm obrigação de me sustentar, têm obrigação de ter me mantido até aqui. Agora eu não tenho obrigação nenhuma com eles, porque se eles não têm um bom relacionamento comigo, eu não preciso ter com eles. Deixa eles lá e eu aqui. Aí tu olha um relacionamento maravilhoso, como a Sara e o Thiago têm com os pais, por exemplo, né, as duas famílias aqui que são uma referência para nós como família. Eu penso, poxa, será que é só porque meus pais são bem na deles e cada um por si, Deus por todos, porque eles aprenderam assim? Ou será que tem algo comigo? E às vezes não. O que eu aprendi e o que o Senhor me mostrou nessa palavra é que a ingratidão, ela traz separação. Quando você acha que você não deve nada para os seus pais, quando você acha que eles fizeram a parte deles e tá bom, e que daqui para frente você segue do seu jeito, e você não precisa dar nenhuma assistência, não precisa estar presente, não precisa mandar mensagem, não precisa se preocupar, é uma ingratidão. Porque essa separação, isso ali, é uma forma de você se consolar que eles fizeram a parte dele, que você agora não precisa fazer mais nada. Mas a gente precisa. Inclusive, Deus colocou lá como os mandamentos.
que ainda que a gente tenha a lei resumida no nosso coração, a gente sabe a importância de honrar pai e mãe. Isso nunca foi anulado. Isso é algo que, inclusive, prolonga os nossos dias. Então, me fez pensar muito nisso, sabe? Que às vezes a gente acha várias desculpas para estar com muitas pessoas, mas a nossa família... então lá, uma hora que eu puder, eu vou lá dar uma passada lá, dar um oizinho, fico meia horinha, tá bom. Mas às vezes você já parou para pensar que o problema não é porque o teu pai é assim, teu pai é assado, porque a palavra não diz que você tem que honrar pais bons, ele diz que você tem que honrar os seus pais, aqueles que ele te deu, com defeitos ou sem defeitos, do jeitinho que eles são. Então, às vezes isso pega mais como uma muleta para você ter uma vida mais confortável do que realmente aquilo que Deus tem para nós como cristãos. Foi isso que Deus marcou aí muito no meu coração. O segundo tipo de filho ali é o filho que disse então, né, finalmente, depois da minha grande confusão, o filho que disse que não ia, mas acabou indo. Esse filho aqui, o Senhor mostrou para mim, nesse modelo, exemplo de filhos e atitudes de filhos errados, como eu faço, o irmão do filho pródigo, aquele que ficou, o filho mais velho. Por quê? Porque a gente sabe que geralmente sobra para quem? Ou para o do meio ou para o mais velho. É aquela coisa, eu tenho um exemplo da minha mãe, ela acabou sendo criada pela tia porque a mãe dela faleceu quando ela nasceu. Tem várias irmãs, que tu sabe que às vezes os pais não te dão tanta assistência assim, mas você já tem aquela mentalidade assim, ó, quando o negócio apertar, sou eu que vou cuidar. Não tem assim? Sempre tem aquele que sabe, olha, eu posso não ter sido o filho mais mimado, o filho que recebi mais atenção, o filho que tudo a minha mãe me elogia, me encoraja, eu posso não ter sido esse tipo de filho, mas eu sei que na hora que meus pais precisam, sou eu que estou lá. Sou eu que vou segurar as pontas até o final. Então, esse é o irmão do filho pródigo, aquele que ficou. Porque e geralmente quem tem um irmão mimado, quem é o irmão do meio ou mais velho, ele tem uma revolta em si. Ele é aquele que fica e murmura. É aquele que fica, murmura e se separa também. Ele não é aquele filho que cria relacionamento. Ele se ocupa com o serviço para poder murmurar bastante e não cria um relacionamento, de tão preocupado que ele está com essa situação. Porque, na verdade, tudo que ele queria era sentar com o pai e perguntar, qual que é o problema comigo? Por que o tratamento é diferente com ele que, sabe, desperdiçou tudo que tu fez? Literalmente pediu para tu morrer. Literalmente fez a maior bagunça do mundo, não se importa com a tua vida, eu tô aqui do teu lado o tempo todo, e qual que é o problema? Por que tu não consegue me tratar igual? Mas ele não fala. Ele se ocupa em serviço para quando acontecer alguma coisa, ele disser, eu sempre estive aqui. Eu sempre fiz as coisas para ti. Eu sempre fiz tudo o que tu me pediu. Eu sempre fui exemplar. Quantos aqui sabem que Deus se importa mais com o relacionamento que Ele tem com vocês que com o serviço? Creio que todos, né? Então, quando a gente consegue se prender e nos entregar para a murmuração, para essa indignação do porquê que Deus é tão queridinho com a pastora Lucimário e o pastor Adriano, que tudo que eles fazem flui, é sempre tão bom, eles estão sempre cercados de pessoas, e comigo aqui nada dá certo, meu ministério não flui, não é da mesma forma, uma dificuldade com esses liderados, eles têm uma unidade tão gostosa nesses casados, por que o meu não é assim? Quando a gente consegue se prender e ficar nesse lugar, porque quando a gente escolhe serviço, trabalho, do que relacionamento. Por mais que você olhe hoje e ache que há pessoas que são mais mimadas que você na casa, pelo Senhor, ou por algum líder, ou por algum pastor, que às vezes a gente tem essa impressão, saiba que se você decidir ter um relacionamento mais íntimo, você vai ver que não é bem assim. Que às vezes o fato é que o Tiaguinho e a Sara, tudo que eles precisam, vão fazer uma mudança no trabalho, vão fazer alguma coisa, eles nos chamam. A gente tem um relacionamento íntimo de amizade, não só de pastoreio. A gente participa, eles se abrem para isso, a gente não força nada, mas eles nos procuram para participar da vida deles. Então não tem como a gente não ter um laço, um vínculo diferente. Mas às vezes você nunca pensou nisso, você está aí só no seu cantinho, achando que é um lugar mais seguro,
que as coisas não acontecem contigo porque você tem muita raiz de inferioridade, já cresceu numa família que sempre te falou mal, que você não vai dar em nada, que se você coloca a mão dá errado, que você não era para estar aqui, que você é uma hipócrita depois de ter feito um monte de coisa errada, está aqui se achando santo. N coisas que pode martelar na tua mente para te impedir de se relacionar. Mas se você vir, abrir o seu coração e dizer, não, a partir de hoje, vamos marcar um café. Eu quero esse cuidado para a minha vida também. Eu quero estar mais próxima de vocês. Você vai ver que você vai ser tão amada, tão cuidada, e vai ter um relacionamento tão gostoso com a gente quanto os outros. E com o Senhor é a mesma coisa. Às vezes tem irmãos que a gente nem entende. Eu sempre gosto de... Vocês veem, eu uso muito eles de exemplo. Mas é que quando tu escuta a rotina deles, tu não se acredita. E eu fico imaginando, a maioria das pessoas deve achar que o dia deles não tem filhos, são novos, né? Que tempo que eles têm? Eles têm muito tempo para fazer muita coisa. Por isso que a Sara sobe aqui, cai o céu. O Tiaguinho vem aqui ministrar, todo mundo entende aquela loucura, todo aquele fervor. Porque eles têm muito tempo sobrando. Senta 5 minutos com ele e pergunta a rotina deles. Vocês vão ver? Só que eu tenho certeza que eles têm uma prioridade no coração deles. O nosso tempo com Deus é inegociável. Então o que a gente vê aqui é fruto do que eles vivem no secreto. Assim como o pastor e a Lucimar, que eu tenho certeza que também tem. Todos aqui, eu conheço muitos que relatam para nós. Mas eu digo, às vezes a gente acha que ainda é aquela raiz e aquela voz daquelas pessoas lá na nossa casa. Ou daquele relacionamento que não deu certo, que te falou coisas horríveis. Ou teus parentes, ou qualquer outra pessoa que diz que não. O problema é você mesmo. Você não vai dar em nada. Viu? Todo mundo aqui te rejeita. Quando é contigo é tudo diferente. Ninguém tem prazer em te servir e fazer as coisas quando é você. Não, não é. Não é bem assim. Se você se abrir, se achegar a essa família gostosa, se você realmente se abrir para o relacionamento, se você nos chamar, qualquer um de nós, para fazer parte do seu dia, para te auxiliar nas suas decisões, naquilo que você precisa, como família, você vai ver que a gente é o que a gente mais quer. Você vai ver alegria no nosso coração de te servir e você vai ver que você é tão amado e tão precioso quanto todos que estão aqui. A gente não faz acepção de pessoas como o Senhor também não faz. Mas a murmuração, ela te afasta de tudo aquilo que Deus tem para ti. A gente tem um grande exemplo. O Senhor deixou se perder, não deixou, né? Porque foi eles que promoveram isso. Mas uma geração inteira se perdeu no deserto por causa de uma simples murmuração. Porque pessoas veem acontecer na vida dos outros e se fecham para a amargura, em vez de se abrir para o tratamento e para a cura do Senhor. Filho, o que eu tenho para ti é muito maior. Eu sei porque eu era assim. Eu tinha muita raiz de amargura, muita carência, muita rejeição em cima de mim. Então, quando eu via minhas amigas vivendo algo, eu dizia, uau, eu também quero, mas eu quero aquilo ali. Até Deus me dar umas chalapadas aí e me dizer, ei, eu tenho algo para ti. Não quero o que eu tenho para o outro. Tu não é como aquela pessoa. Tu não vai exercer igual. Então, se a gente sabe quem nós somos em Deus, a gente larga esse lugar. Mas isso é só... se você se identifica hoje, se você em algum momento da sua vida já viveu dessa forma, já agiu dessa forma assim, de forma, sabe, rebelde. Porque o rebelde, ele não é aquele que sai. Às vezes você escutou a questão do filho pródigo e pensou que ele é um rebelde dentro da sua casa. Ele pediu a morte do seu pai e saiu para torrar o dinheiro em prazer momentâneo. Mas o rebelde não é o que sai. O que sai é o ingrato. O rebelde é o que fica. E fica murmurando. E fica ali indignado com o pai, com o que o pai fez. Só que ele só expôs para fora, porque a pessoa, quando ela assim, uma hora ela bota para fora, uma hora ela estoura. Mas ele só estourou quando o pai recebeu de braços abertos aquele filho ingrato. E a gente não é levado a levar essas coisas no nosso coração, porque Deus poderia estar, sabe, fluindo todos os ministérios e departamentos aqui de uma forma tremenda e grandiosa. Nós vamos para um novo tempo, um novo lugar, que com certeza tem pessoas que precisam de nós e poderiam ver em nós algo encorajador que eles nunca viram em nenhum lugar. Uma união em família que eles nunca viram em nenhum lugar. Mas às vezes a gente ainda tem lá no nosso coração alguma coisinha de algo que eu vi na vida de outra pessoa que eu queria para mim, ou uma atitude que eu entendi que foi feita ali pro Alexandre, vou pegar ele para Cristo também. E achei que ele foi favorecido, eu desfavorecida, não gostei. Ai meu Deus, porque
se abram, falam com a gente, sabe? Conversem, vamos ter essa vivência de família, não só de falar, entende? Para a gente começar esse novo tempo como filhos alinhados mesmo, como filhos vir firmemente mesmo, sem segredos, sabe? Sem mágoas, sem dores, porque isso vai tornar o nosso novo tempo muito mais leve e muito mais firme, porque ministérios tem um do lado do outro, tem vários e vários e vários, e quantos milhares de milhares. Eu tenho certeza que não é desejo só do meu coração que as pessoas entrem e vejam, aqui não é mais um lugar, aqui é o lugar, aqui é uma casa, que acolhimento, que família. E sempre me impactou um testemunho sobre vocês, desde que eu vim para cá, é que as pessoas vêm falar para nós assim, ó, não é bonito só a forma que a gente é recebido, é lindo de ver a forma que vocês se tratam. Então que a gente não perca isso, entende? Que a gente, por mais, porque assim, ó, irmãos, ter mal-estar, mágoas, coisas, todo mundo tem. Quem é vivo vai ter. A questão é não guardar como esse filho, o irmão do filho pródigo fez, mas botar para fora, conversar, alinhar, sabe? Ser realmente curado e entender que você é tão importante quanto. Às vezes chegou o momento da Márcia florescer, da Márcia fluir, né? A gente está muito feliz com ela cada vez que ela vem abrir o culto aqui, é uma alegria para nós. Mas talvez não seja o momento às vezes da Mi, apesar que a Mi já faz, né? Mas só um exemplo. Entende? Por quê? Porque há um tempo para todas as coisas. Mas isso não desmotiva a gente. Isso faz a gente entender, poxa, eu tenho que esperar o meu lugar. Eu já tive GP de mulheres por um tempo e achei que aquela era a minha hora. Até o Deus me falar, não, tu não está pronta. Esse tempo não é para ti. Eu tive que entregar. Mas coisa gostosa é estar vivendo o tempo e o propósito do Senhor no tempo dele. Sempre vai valer a pena a gente esperar por esse tempo. O terceiro tipo de filho que ele me mostrou não tem a ver porque ele só tem 2, né? A gente sabe que eles só tinham 2 filhos mesmo. Mas um outro tipo de filho que ele me mostrou, eu até coloquei como um remanescente, porque realmente são aquele tipo de filho que cresce numa casa com pais que realmente só a misericórdia do Senhor. Pais perversos, pais descompromissados, porque às vezes pode ser o caso, né? O meu caso, meus pais não são perversos, glórias a Deus, eles só não conhecem Jesus, mas são os amores, né? Mas quando crescemos em lares difíceis, aqueles que apanhamos muito, fomos muito rejeitados, criticados, mas ainda assim decidimos como filhos fazer diferente, não tem? Por exemplo, meus pais, por eles serem criados assim, de forma sem atenção pelas outras pessoas, não pelos próprios pais, eles cresceram e fizeram conosco assim aquela criação do básico, sem muito relacionamento, deram o melhor deles. Quando eu tive o meu filho, uma coisa que eu botei na minha cabeça, eu vou ter um relacionamento muito próximo com meu filho. E era o que eu fazia, eu conversava com meu filho sobre tudo. Tudo que ele precisava, tudo que ele queria, eu decidi fazer diferente. É nesse sentido, amém? A gente sabe que a referência dos pais é muito importante, mas se você não teve esse tipo de pai que te encorajou, que falou quanto você é especial, quanto você ia dar certo, quanto você ia fluir, seja hoje esse tipo de pai, esse tipo de mãe. Faça diferente. A gente pode fazer diferente. E o exemplo que ele me deu ali, desse tipo de filho, é Josias, que começou a reinar com 8 anos, pensa. Sabe aquela situação que às vezes Deus te coloca para um tipo de ministério ou um tipo de situação que você não se sente preparado? Que você acha que, ai meu Deus, eu não vou dar conta. Até me chamaram, mas eu não sei se eu vou. Ai Jesus, acho que isso não estou preparado, isso não é para mim. Lembre-se de Josias, ele reinou com 8 anos de idade. E pasmem, ainda que o vô e o pai foram perversos, a ponto de passar os filhos pelo fogo em adoração a Moloque, Josias reinou com 8 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele foi um exemplo, ainda que ele iniciou numa fase de aprendizado, de maturidade, que ele precisava de auxílio de outras pessoas. Às vezes você vai começar algo, você precisa de auxílio, mas não deixe de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Se Ele te chamou, creia somente, se coloque do lado de pessoas que possam te auxiliar e vai pela fé. Ele vai fazer, sabe? Ainda que às vezes seus pais naturais, ou a sua família, ou seu cônjuge, não seja aquela pessoa que coopera para o bem de todas as coisas dentro de casa,
pense, o Senhor me pediu, o Senhor me chamou. Eu vou me cercar de pessoas que vão me ajudar, vão me instruir, mas eu vou. Se o Senhor me chamou, Ele disse que é o meu momento, eu vou fazer. Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se minha tua vontade. A gente pode e deve fazer diferente, mesmo com más referências, amém? Numa terça-feira do estudo, eu falei sobre a paternidade e o paternalismo. Eu falei sobre a paternidade do pastor, né? Que exerce também essa figura. Só que a questão é, para vocês entenderem, é uma questão de escolha. Que tipo de relacionamento você quer ter com o seu pastor? Entende? Não é errado ou certo. Amém? Não é errado. Mas também não está dizendo que tem que ser assim. Não, é uma questão de escolha. Porque ele é uma autoridade sobre a nossa vida, amém? Eu posso escolher respeitá-lo só como uma autoridade. Eu posso escolher fazer o que ele me pede, me aproximar dele como uma autoridade. Mas eu também posso escolher ter ele como um pai para a minha vida. Principalmente para mim, se eu não tive pais presentes, ou pais que me impulsionassem, pais que me encorajassem, pais que eu pudesse pedir conselhos e me auxiliar em coisas que eu não soubesse, porque eles nunca dão presente, ou porque eles não são referências para mim. Pais que me dão destino, que me afirmam, que me ajudam em relacionamentos, a resolver conflitos. Eu posso escolher, já que eu não tive, ter isso com o meu pastor. Porque é aquilo que eu falei para vocês, Deus, Ele é Deus e nosso Pai, nosso único Pai. Mas quando Ele nos chama para fazer para Ele, Ele coloca pessoas na nossa vida para a gente realmente poder viver aquilo fisicamente, porque o ser humano tem a necessidade do físico. Então, pensando nisso, Ele coloca pessoas na nossa vida que possam exercer papéis que o Senhor faz na nossa vida. Mas é uma escolha, amém? Não é uma regra, não é uma nova doutrina, é uma escolha, amém? Eu escolhi ter isso com o meu pastor, que eu chamo de pai até hoje. E foi uma escolha que me edificou, foi bom para mim, entende? Então, diante desses modelos, eu vejo que nos ajuda muito, nos auxilia muito. Porque além de se tratar como pais e fazer o natural de um pai, ele também cuida da nossa parte espiritual. O pai, o pastor, ele pode nos auxiliar muito e nos afirmar e nos destravar muito no espiritual também. Mas é uma questão de escolha. Eu vivo isso. E para mim, dá muito certo. É muito bom. Entende? Por isso que se você hoje, às vezes, tem um relacionamento mais na sua, em relação a nós, e você talvez repensou nisso hoje, pessoal, olha, eu gostaria de ser cuidado um pouco mais, mas é novo para mim, eu não sei assim me abrir totalmente, mas eu gostaria de um cuidado, de um relacionamento mais íntimo. Eu gostaria de me sentir tão amado e valorizado quanto eu vejo em algumas pessoas. Então, vocês podem nos procurar, tenha total liberdade, vai ser uma alegria na nossa vida. E a gente vai, com certeza, com todo o amor do mundo, te tratar como filhos, amém? O quarto tipo de filho é o filho sem temor. Filhos confiados, frustrados. E o exemplo que o pai me deu são os filhos de Jó. Por que os filhos de Jó? Porque ali, em Jó 1,15, ele fala assim, que... Consegue colocar para mim, Paulo? Ali, decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, sabe os filhos que são tão confiados que os pais estão aqui, que vêm até com os pais, mas eles para si não tomam responsabilidade nenhuma. Meu pai fez, meu pai já orou muito por mim, meu pai já pagou preço por mim, meu pai já fez algo por mim. Hoje eu só vou no clima, só vou só compareço. Mas relacionamento com Deus não é para mim, e é para todos nós. E para os pais, que geralmente, eu sei que isso é uma dificuldade de muitos pais, porque Jó, se tu parar para pensar, ele era uma pessoa justa, foi reconhecida por Deus, isso é inegável. Mas o testemunho dele na rua era exemplar. Mas se você vê de uma forma bem detalhada e bem realista, para ser bem sincera, você vê que em casa ele tinha problemas.
Porque você não concorda comigo que se ele tivesse ensinado o temor ao Senhor, como ele tinha para os seus filhos, ele não precisava sacrificar por eles. Ele saberia que os filhos deles poderiam estar reunidos em qualquer lugar. Eles tinham condição financeira, poderiam fazer o que quisessem, viajar. Ele ficaria com seu coração em paz, porque se tu ensina temor ao Senhor no coração dos seus filhos, você ensinou tudo. Se o teu filho souber que você pode não estar, ele pode estar em qualquer lugar, que você não esteja, que não tenha ninguém, que ele esteja sozinho, em casa ou em qualquer outro lugar, o Espírito Santo está dentro dele. E é a ele que ele tem que temer, o que o Espírito Santo anda vendo da parte dele, e vendo ele fazer e falar, você ensinou tudo. Porque é o Espírito Santo que a gente tem que temer, é a ele que a gente tem que se preocupar, não são as pessoas. Mas Jó falhou com os filhos. Porque se ele preferia levantar e sacrificar do que chamar os filhos e dizer, olha, vamos alinhar isso aí, está errado? Vocês estão tendo uma postura errada, não é assim que se faz. Nós somos cristãos, nós servimos ao Senhor. Vocês precisam andar alinhados à palavra de Deus. Porque naquela época os judeus, eles ensinavam os filhos a decorar a palavra de Deus. Aos 12 anos, assim como Jesus, eles tinham que declarar um salmo inteiro. Então, ou seja, era passado de pai para filho, mas Jó falhou. Se Jó não tivesse falhado, ele não precisava acordar para sacrificar. Os filhos dele já estariam santificados. Ele saberia que eles teriam temor no que eles estariam fazendo. Eles poderiam estar reunidos com quem fosse, mas eles não iam ir contra ao Senhor. E nisso, na paternidade, Jó falhou. Porque era mais cômodo para ele não corrigir e ele fazer pelos filhos, do que ele realmente sentar com os filhos e dizer, olha, vamos conversar. Não é bem assim. Eu não posso deixar que tu continue assim. Porque se a gente não corrige agora, enquanto os filhos estão em fase de crescimento, se a gente não implanta aí essa correção neles, porque é mais confortável para nós e nós não queremos passar por determinadas situações com os nossos filhos. Quantos aqui já ouviram reportagem de pessoas, de bandidos que foram presos e eles ainda culpam os pais? Não é verdade? É o cúmulo do absurdo, eu acho, porque eu sou da autorresponsabilidade. Mas, de certa forma, se quando ele era pequeno e fazia coisas erradas, o pai fingisse que não via, falasse a verdade, corrigisse, dissesse um não, que edifica, que realmente constrói uma identidade com caráter e disciplina, ele não teria talvez, teria muito mais propenso a algo melhor? É um fato. Entende? Se Deus diz para nós que ele exorta o filho, que ele açoita, não é nem que ele exorta, ele açoita, a quem ele recebe por filho, é uma correção. E por que a gente priva os nossos filhos disso? A gente prefere fingir que eles não fizeram do que realmente é. Não, filho, tu fez. Tu está passando por alguma situação, filho, está passando por algum problema, mas vamos conversar do que é, porque isso você fez. Eu não posso deixar que você cresça com essa mentalidade que o que você faz de errado, ou quando você mente, isso não tem uma consequência, porque tem. A iniciar que o pai da mentira, a gente sabe quem é. Teu filho já não estaria servindo ao Senhor, não era ele que estaria no seu coração. Então, o exemplo dos filhos de Jó é para isso, para que a gente realmente saiba que esses filhos, nossos filhos, a gente tem esse poder, gerar o temor no coração deles, para que eles realmente vivam aquilo que o Senhor tem para a vida deles, ou deixar um conforto para nós, que a gente realmente, infelizmente, vai colher lá na frente e não vai ser nada agradável. A mulher de Jó também é um exemplo que ele não foi tão feliz em casa, porque para ela dizer amaldiçoa esse teu Deus e morre, com certeza era uma mulher bem amargurada dentro de casa. Porque talvez Jó era uma pessoa muito exemplar lá fora, mas em casa talvez ele tinha um comportamento diferente. Talvez até por essa omissão com o seu filho que indignava a mãe. Acontece? Não sabemos. Mas que a mulher de Jó tinha dentro dela uma indignação com o Senhor que Jó servia e com aquilo que ele apregoava, é visível que ela tinha, né? Ficou registrado aquela frase ali. Então, às vezes, os nossos testemunhos, a nossa família, o que nós temos feito com nossos filhos, também Deus quer nos corrigir nessa noite. Se Ele me deu esse exemplo, é que com certeza Ele quer nos alinhar em amor para muitas coisas. A gente, quando tem mais filhos, eu nunca tive, né? Mas para quem tem mais filhos, principalmente, é um momento bem difícil. Porque a gente tem que perceber se o nosso filho está aceitando esse outro irmão ou não. Né? Se ele não está, a gente tem que ter a sensibilidade de fazê-lo se adaptar, né? Mas fazê-lo e, se necessário, corrigi-lo, mas não achar que é motivo também para a gente deixá-lo
à la vontade, fazendo qualquer forma, porque senão a gente vai colher uma consequência lá na frente. Ele sabe que quando ele tiver, se ele falar que ele está passando por algo difícil, as pessoas vão deixar ele do jeito que ele está. E ele não pode crescer com essa mentalidade, porque isso o mundo não vai agir da mesma forma que fora, entende? Então são cuidados de Deus com a nossa vida mesmo, né? Então esses são 2 exemplos de paternidade ali, falhas, né? Com consequências diferentes. Tanto Josias quanto os filhos de Jó, né? E tudo parte realmente da nossa decisão, né? O 5º filho é o melhor de todos, né? Aquele que é o nosso exemplo master, que é Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior, né? Jesus foi, ainda sendo Deus, ele foi amoroso e cuidadoso com seus pais. E uma coisa que me marca muito, eu acho que é um exemplo para nós, pais naturais e espirituais também, é José e Maria. Maria, foi dito para ela, agraciada é tu entre as mulheres. Por quê? Porque ela teve uma obediência genuína. Ela teve uma obediência imediata. Ela realmente se colocou à disposição. Eu sei o caos que isso vai causar na sociedade, mas eu aceito, Senhor. Se vem de ti, eu quero. Então nós, como mães, às vezes não sabemos aquilo que Deus está gerando em nós. Mas se a gente aceita, grandes coisas o Senhor vai fazer entre nós. José era um homem prudente, era um homem cauteloso, era um homem cuidadoso, né? E os 2 juntos como pais, como pai e como mãe, eles buscaram saber, José buscou saber qual que era o propósito de Jesus, o que eles tinham sobre a vida dele. A partir daquilo ali, eles criaram Jesus muito bem, dentro das limitações dele, porque a questão não é financeira, é realmente o cuidado, o amor, a instrução. Jesus aprendeu a prática do pai, né? Aprendeu com ele a caminhar nos seus caminhos, mas ainda assim com 12 anos ele estava lá, cabe a mim cuidar das coisas de meu pai. Ele sabia quem ele era, mas ele nunca deixou de desonrar os seus pais verdadeiros. Nós como pais, o foco para nós é verdadeiramente saber qual que é o propósito na vida dos meus filhos. O que o Senhor tem para o Emanuelzinho, essa coisa tão linda e preciosa que o Pai nos deu como afilhado. E quando a gente souber, fazer tudo o que a gente puder para que ele cumpra esse propósito, para que ele se encaixe nesse propósito, para que ele não se perca em coisas desnecessárias ou se sobrecarregue com coisas que não faz parte do que Deus tem para ele. E a gente vai saber disso na individualidade de cada filho. E se a gente quer ter um coração de dever cumprido, que não é fácil, nos custa algo, é sacrificial você abrir mão às vezes de sonhos seus para saber o que Deus tem para o teu filho e fazer tudo o possível para que cumpra-se o propósito do Senhor na vida do teu filho. Mas é a melhor coisa que a gente pode fazer das nossas vidas, tanto como filhos naturais quanto filhos espirituais. Eu celebro e me alegro muito cada vez que eu vejo alguém aqui fazendo algo que já me disse que não se via fazendo. Eu fico muito feliz, isso queima no meu coração, porque isso que Deus coloca para mim, o destino, o propósito de cada um, eu quero que se cumpra, eu quero que voe, eu quero que faça. E se a gente tem isso para os nossos filhos naturais, a gente com certeza vai se tornar até mais leve aquilo que a gente tem para fazer na vida deles. Jesus, ele foi realmente exemplar em tudo que ele fez como filho. Ele nos deixou realmente um exemplo enorme e maravilhoso. Mas, às vezes, a perseguição e as dificuldades que a gente vai enfrentar também podem partir da nossa família. Ainda que Jesus, no seu último momento, ele não deixou nem a sua mãe desamparada, teve um momento específico que Jesus não fez questão de atender a sua família. Foi quando a sua família estava preparada para chamá-lo de louco. Foi Marcos 3:20, a partir do Marcos 3:20 até o final do capítulo, você vai ver ali, que eles estavam prontos para dizer que se ele estava fazendo tudo aquelas coisas ali, curando e multidões atrás dele, ele devia estar louco. E Jesus disse, quem é meu pai, quem é minha irmã, minha mãe e os meus irmãos? São aqueles que querem fazer a vontade do meu pai. Ele não se preocupou em atendê-los, a sua família natural. Porque quando você estiver dentro do propósito do Senhor e você passar perseguições até mesmo dentro da sua casa, dentro da sua família, se você está realmente no centro da vontade do Senhor, se você está fazendo aquilo que o Senhor te pediu para fazer, se você vai decidir ser fiel à palavra do Senhor e conhecê-la cada vez mais e andar nessa convicção, você vai sofrer muita perseguição. Você vai ouvir muitos rótulos aí fora, mas permaneça firme. É aquilo que o Senhor tem para nós. Mesmo que você tenha que desagradar, às vezes, pai e mãe, amém? Quando o Senhor me deu essa palavra, eu questionei muito do porquê, né? Porquê dessa palavra? Eu li com vocês ali o 28 e o 29, né? Que fala
das respostas de cada filho, né? Mas quando eu questionei o Senhor, Ele falou para mim ali do 30 ao 32, que diz assim, ó. Então, do 31, perdão, 31 e 32 diz assim, ó. Qual dos dois obedeceu ao pai? E eles responderam, o primeiro, o mais velho, que disse que não ia, acabou indo. Então Jesus explicou, eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês, pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. Então, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Então, isso que o Pai nos trouxe hoje não é para nos acusar, mas Ele nos trouxe vários modelos de exemplos de filhos que às vezes a gente pode estar reproduzindo até hoje em alguma área da nossa vida ou algum ambiente da nossa vida. Mas Ele nos diz hoje que o exemplo de Jesus, de servir a todos, gratos e ingratos, que nos amam ou não nos amam, a gente precisa seguir. A gente precisa ser honestos com a nossa família. A gente precisa ser firme na palavra de Deus. A gente precisa aceitar correção. A gente precisa aceitar os nãos que Deus nos dá, da forma que Deus nos dá. E se está difícil, procura os irmãos, não passa sozinho. Mas isso tudo que o Senhor nos disse é porque Ele já falou por meio de muitos. E muitas vezes até aqui a gente ignorou e continuou da mesma forma. Mas não é o que o Pai tem para nós essa noite. Tanto que é o louvor que o Senhor vai ministrar. Se quiser subir, Mara, maravilhosa. O louvor pode subir. Até a palavra que o Senhor me deu no louvor é sobre cura. É sobre uma mesa que cura. Por quê? Porque às vezes só o que a gente precisa é um momento de cura. É um momento realmente do Senhor falar conosco e de gente se abrir e dizer, Pai, como aconteceu comigo, realmente, Pai, eu estou vendo que o meu perfil até aqui foi muito ingrato, mas eu não quero mais isso para mim. Eu quero realmente dar o meu melhor para fazer aquilo que o Senhor tem para mim, cumprir conforme Jesus deixou para mim, e não continuar desse meu jeito. Não dá mais para a gente continuar desse jeito. Nós vamos para um novo tempo, um novo propósito. Vai ser um tempo diferente, amém? Vamos ficar de pé. Pode apagar para mim, maravilhosa. Bom, como o Senhor, a palavra do Senhor hoje foi sobre filhos, eu acho que todo mundo aqui é filho, amém? Todos se sentem filhos, né? Então, se todos puderem vir à frente, eu agradeço. E eu queria chamar o pastor Adriano, o Tiago e o Gilvan aqui. Acho que não precisa de óleo. Amados, nessa noite, o Pai tem 3 representantes aqui, ô glória, 3 abraços fortes para dar em cada um de nós. Então, em nome de Jesus, nós vamos ganhar um abraço do Pai, amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos, que você começasse a agradecer ao Senhor, falar para Ele aquilo tudo que você precisa, tudo aquilo que você se identificou, tudo aquilo que você realmente quer entregar para Ele nessa noite, todas as áreas que você sabe que precisa de cura, e a gente vai estar ministrando sobre a vida de vocês. Vocês vão se sentir abraçados e abracem, porque é abraço de Pai, amém? Estejam de olhos fechados, porque não é uma pessoa, é o Pai abraçando você nessa noite. É o Pai te dizendo que você é tão amado quanto qualquer outro filho dessa casa. É o Pai te dizendo que Ele se importa com o teu relacionamento com Ele mais do que o teu serviço. É o Pai querendo você de volta nos braços dele, amém? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando
tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palco ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família, carrego sim, Senhor, carrego o nome da família, Senhor, carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palco ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, Deus, Senhor. carrego o nome da família, carrego o nome da família, carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família, carrego o nome da família. Glória a Deus. Se abra, manos, fale com o Pai, sabe?
É um momento de cura, é um momento de família. Nós temos essa mesa tremenda do Pai nessa noite, para que a gente deixe aqui tudo que não procede do Pai, tudo aquilo que a gente carregou de pesado até aqui. É tão gostoso, amado, estar no colo do Pai, receber um abraço do Pai, tratá-lo como Pai, sair daquele Senhor, Senhor, Senhor. Não, Ele é Pai. Sabe, Ele é só Pai, só Pai. E talvez você não teve um Pai presente como eu, mas Ele é o modelo de Pai que tu sempre sonhou e nunca teve, sabe? Aquele Pai que tu sonhou, que se você fechar o olho agora e imaginar um Pai te olhando em amor, dizendo: filho, filha, tu é o sonho da minha vida, eu sempre quis ter um filho como você. Ah, você vai ver um pedaço do Pai. Ele é esse Pai que sonhou com você, que projetou você. É esse Pai que está aqui nessa noite, está conosco todos os dias. Ele vai para casa com você. Não perca de falar com Ele todas as noites. Só desfrute desse Pai. Ele se alegra muito com o teu servir à casa do Senhor, com tudo que você faz na casa do Senhor. Não é isso que Ele quer anular nessa noite, mas Ele quer te dizer, se for para escolher entre você fazer algo e estar com Ele, esteja com Ele. Escolha a boa parte. Dedique tempo a Ele. Fale com Ele.